realmente as escrituras diz a respeito da morte? Morrer. Será que isso é natural? Será que isso é normal? Será que podemos acreditar, dizer que nós nascemos, crescemos, envelhecemos e morremos? O que as escrituras sagradas vêm falar sobre isso? Quem já se questionou sobre a morte? Quem já procurou saber sobre a morte? Quem já foi ao fundo deste assunto para poder descobrir com respeito ao morrer, o dormir, o não mais falar, o permanecer em coma gelado, onde a alma ela perde o seu controle, onde o corpo já não pode mais agir, onde a sepultura, onde a cegueira fecha os olhos, onde o silêncio assombra os ouvidos, aonde que nenhum movimento sequer pode interagir, morrer. Será que isso é natural? O que realmente as escrituras sagradas dizem? Será que Yahweh está a favor para que as pessoas pudessem morrer? O que as escrituras têm respondido esta palavra? Ao longo dos anos, os homens têm resolvido muitos problemas na comunidade. Muitos problemas que pareciam ser problemas impossíveis. Ao longo dos anos, o homem, por querer correr mais rápido que o tempo, ele teve que organizar, que planejasse em construir uma bicicleta para poder facilitar a sua locomoção. A bicicleta, tendo ela facilitado um bocado, o homem teve que inventar, construir um carro. O homem teve que inventar, construir. Todos esses meios foram construídos na base para facilitar a vida do homem. O homem pensa e raciocina para poder trazer uma realeza. Mas e quem já questionou sobre a morte? Quem já falou sobre isso? As pessoas que questionaram e falaram sobre a morte foram silenciadas. Isso mesmo que estão a ouvir. As pessoas que foram ao fundo desta matéria foram silenciadas. Tenha muita cautela, preste bastante atenção. Porque o que vamos revelar hoje é assunto que a carne e sangue não pode compreender. O que a palavra do Criador vem nos falar. No livro de Hebreus, do seu capítulo 9, do seu verso 27 a 28, as escrituras vêm gritar, dizer que por um homem veio o pecado. Por um homem veio a morte. Por um homem veio o que? Veio o adormecer. Por um homem, mas Yahshua Mashiach no 28, vem responder no 9 28, diz que ele veio quebrar as barreiras da morte e ele trouxe o quê? Trouxe a vida. É por isso que a palavra vem falar, diz aqui, assim também Yahshua, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, apareceu segunda vez sem pecado aos que esperam da sua salvação. Está entendendo? A todas as pessoas que esperam da sua salvação, ele manifestou-se uma só vez, removendo a barreira da morte, removendo a barreira de todo tipo de pecado. Está-se a falar se o homem conseguiu solucionar o problema da chuva, se o homem foi capaz de conseguir solucionar o problema da seca, o problema do transporte, o problema do voo, de ligar as pontecas de um distrito para outro. Se o homem foi capaz de resolver este problema, não era capaz de poder resolver o problema de tirar o pecado. E ao ver responder esta situação, porque por meio do pecado é que trouxe a própria morte. Mas a palavra do Criador vem afirmar, dizer que por um homem ter se manifestado uma só vez, ele aboliu a declaração da morte. Porque a morte não é natural como as pessoas podem imaginar. A morte não é aquilo que nas escolas nos ensinaram. A morte não é aquilo que nas faculdades nos ensinaram. Dizer que um homem nasce, cresce, envelhece e morre. Essa é a situação da vida, não. A palavra do Criador vem nos ensinar. Disse, a vida é tempo de louvar a Yahweh, de engrandecer a Yahweh, de adorar, de reconhecer tudo quando Yahweh tem criado. Se a vida é o tempo de adorar, de louvar, de exaltar a Yahweh, então por onde entra a morte nesse cenário?
É por isso que a palavra de hoje é para examinar com cautela, com muito cuidado. Porque as escrituras sagradas vêm responder esta questão. No livro de Salmos, do seu capítulo 115, do seu verso 17, disse que a morte não se alegra pela morte das pessoas, porque quem desce à sepultura não pode mais louvar a Yahweh. Quem desce ao silêncio não pode mais exaltar a Yahweh. Então imagine se a vida ela é feita de adorar, de louvar, de reconhecer a Yahweh. Como pode a morte ter existido? A morte existe por meio da desobediência, da ignorância. Quando um homem ele ignora o plano sagrado que Yahweh proporcionou. Por quê? Porque a palavra do Criador vem dizer por que as pessoas estão a morrer. Essa é uma questão que Yahweh tem colocado. No livro de Ishaiah, do seu capítulo 38, do seu verso 18, do seu verso 19. As escrituras sagradas do Criador, ela vem falar. Yahweh vem gritar dizer, por que as pessoas estão a morrer? Então isso quer dizer que Yahweh, ele a morte não faz parte do plano de Yahweh. Yahweh criou o homem para que pudesse viver para sempre. Porque a vida do homem é determinada pelo louvor, pela adoração, pelo reconhecimento. Significa aquilo que nos ensinaram na escola, que o homem nasce, cresce e morre, não faz plano da vontade de Yahweh. Vem entender, perceba com muita cautela esta palavra, essas escrituras no livro de Ishaiah, do seu versículo 28, diz assim: porque não pode louvar-te a sepultura, nem a morte exaltar-te-á, nem a separação em tua verdade os descerá da cova. Os vivos, esse te louvarão. Como eu hoje faço, o pai aos filhos farão notório da sua verdade. Está entendendo? Diz que ele é louvado pelas pessoas vivas. O plano das pessoas envelhecer e morrer não consta nas escrituras sagradas. Diz que quem desce a sepultura ao silêncio não faz plano da vontade de Yahweh. É por isso que a palavra do Criador, ela sempre vem falar no livro de Ezequiel, do seu capítulo 18, do seu versículo 37. As escrituras sagradas do Criador vêm falar, as escrituras sagradas vêm dizer, no seu verso 30, diz assim: lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgrediste, e criai em vós um coração novo e um ruache novo, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? A pergunta que nunca quis calar na boca do Criador é esta. No livro de Ezequiel, disse que por que razão morrereis? Criar um novo coração, uma nova alma, uma nova evolução. O que quer dizer, em outras palavras, pregador? As escrituras respondem. Dizem que por um homem veio o pecado, veio a morte. Mas por um homem veio o quê? Por um homem veio o quê? Veio a vida. Que é Yahshua Mashiach. Quem é esse homem? Yahshua Mashiach. O homem morre hoje por não querer olhar para o plano que Yahweh colocou na vida de cada um de nós. Quando nós olharmos para Yahshua Mashiach, não é simplesmente aceitar o seu nome e crer, mas sim é olhar para Ele. O que é olhar para Ele? É viver de acordo com os seus ensinamentos, andar de acordo com os seus caminhos. Assim o homem, ele adquire a vida para sempre. Porque o propósito que Yahweh tem para com a humanidade é de louvar, é de exaltar, é de bendizer. Porque toda pessoa que desce à sepultura não pode mais louvar. Toda carne que desce ao silêncio não pode mais o exaltar. Mas o que acontece? Existe uma elite global que se alegra com as pessoas que morrem, porque essas almas são conduzidas a construir alianças malignas, a construir alianças diabólicas. Os curandeiros, os profetas, os falsos profetas, são esses que usam as almas das pessoas que morrem através da cruz, através dos ossos. Elas conduzem aqueles ossos ali, fazendo pacto
pacto para poder o quê? Usar as pessoas que morrem. Então, sendo assim, esse não é o plano do Criador. Porque toda pessoa que desce ao silêncio não pode mais o louvar. Toda pessoa que desce ao silêncio, à sepultura, não pode mais o exaltar. Porque o sentido da vida é reconhecer, exaltar, bendizer ao nome do próprio Criador. Significa quando você perde o seu próprio corpo, morre, para de respirar, de se movimentar, já não é mais capaz de louvar, já não é mais capaz de exaltar, já não é mais capaz de reconhecer a grandeza do Criador. Sendo assim, você deixa de vibrar na frequência na qual ele te fez. Assim você alegra ao maligno e essas entidades empresariais. Então a palavra volta a nos dar a vida através do seu filho Yahshua Mashiach. Entenda com muita clareza, com muito cuidado, que quando você morre, você não alegra mais o Criador. Quando você morre, você não exalta mais o Criador. Quando você morre, você não bendize mais o Criador. Porque o plano do Criador, ele vem perguntar qual a razão de vocês morrer. Qual a razão da humanidade de poder morrer. No 33 do mesmo Ezequiel, a palavra do Criador, ela vem responder com muita cautela e cuidado. No 33 do seu verso 11, diz-lhe: vivo eu, diz Yahweh, que não tenho prazer na morte dos ímpios, mas sim que o ímpio se converta e dos seus maus caminhos e viva. A vontade é que o homem possa se converter. De que maneira? Quando nós olharmos para a estatura de Yahshua Mashiach, que ele entrou uma só vez tirar todo o pecado. Quando eu vou olhar firmemente Yahshua Mashiach, então voltarei a viver. A vida hoje ela está padronizada perante o Filho, porque Yahweh não tem prazer nas pessoas que morrem. O pecado ele é que gerou a morte, mas o arrependimento está no madeiro. Mediante o seu próprio Filho, significa que a salvação ela vem do próprio Filho. Se o homem foi capaz de inventar coisa para poder lhe beneficiar, qual é a razão hoje dele poder morrer? Por meio da desobediência da sua palavra. Então as escrituras vem nos dar a clareza de que nós devemos obedecer a Yahshua Mashiach para voltarmos a viver, porque a morte não está no plano do próprio Criador. Porque quem morre não louva mais, não exalta, não bendize. Mas o sentido da vida é nós louvar, exaltar, bendizer e adorar o Criador. Então nós fomos feitos, a palavra diz: façai um novo coração, façai um novo ruach, uma nova alma para poder viver para sempre. De que maneira nós faremos? De maneira da evolução. Como nós podemos evoluir? Obedecer à estatura de Yahshua Mashiach como a pedra pelo qual Yahweh colocou no nosso meio. Significa, se eu não obedecer a Yahshua Mashiach, aprender com Yahshua Mashiach, andar do jeito como Yahshua Mashiach andou, caminhar do jeito como Yahshua Mashiach caminhou, então as barreiras da morte nunca vão ter piedade de mim, vão me esmagar. Então, sendo assim, para não ser esmagado com a barreira da morte, eu tenho que obedecer a pedra que Yahweh colocou, a salvação que Yahweh colocou. Se eu sou capaz, como um homem capaz de criar e de inventar televisão, de inventar telefone, de inventar bicicleta, carro, automóvel, significa sou capaz também, por meio de Yahshua Mashiach, seguir a ele, de criar um novo coração, uma nova vibração, uma nova alma, de elevar ao ponto de quebrar as barreiras da morte, ao ponto de quebrar as barreiras da velhice, ao ponto de quebrar todas as barreiras que nos interrompem de nós continuar a prolongar a vida para todo sempre. Porque quando nós chegarmos a atingir a estatura do grande mestre, então mesmo a morte ela fugirá no nosso meio, mesmo a velhice ela fugirá na nossa vida. Então essa sincronização na qual nós aprendemos na faculdade, ela torna-se inútil, mas ela tem se materializado na nossa vida por meio de nós não olhar para mestre, de nós olhar para outros mestres fora daquele que Yahweh colocou, fora daquele que se manifestou segundo as escrituras sagradas, para poder tirar e arrancar o pecado no nosso meio para todo sempre, conforme o que as escrituras sagradas vem sempre nos falar nesse livro. Diz assim também Yahshua, oferecendo-se uma vez para tirar o pecado
pecado. Apareceu segunda vez sem pecado, porque se ofereceu para poder quebrar, porque por meio desse pecado todo é que gerou toda essa onda de velhice, toda essa onda até da própria morte, que não está nos planos do próprio Criador. Entenda com muita cautela que não é da vontade do papai que as pessoas envelheçam, moram, mas as escrituras vêm responder que nós devemos evoluir através de aceitar Yahshua Mashiach. Aceitar não é simplesmente crer no seu nome, não, mas sim é viver de acordo com a sua orientação, porque quando nós obedecermos e vivermos de acordo com a sua orientação, então nós criamos dentro de nós uma nova alma, criamos dentro de nós uma outra energia que quebra as barreiras da morte, energia que quebra as barreiras da velhice, energia que quebra todos os padrões que nos levaram para nós o quê? Para nós apodrecer embaixo do pó. Então a palavra vem ali nos falar que hoje devemos olhar para a estatura do grande mestre. É por isso que por nós mesmos não poderíamos conseguir, mas já ele colocou como um exemplo vivo, a qual os nossos olhos devem contemplar e olhar e viver e caminhar de acordo com a orientação do grande mestre, para que eu e você possamos o que? Transmutar, elevar a nossa vibração num nível mais alto, aonde que nenhuma enfermidade nem doença vai poder nos incomodar mais, até a própria morte vai fugir. Para todos sempre permaneceremos de pé, a engrandecer, a louvar, a exaltar a esse nome grandioso. É por isso que a palavra